assim, como a gente trouxe aí uma questão de um problema, né? A gente trouxe um problema, né, gente? Porque é um problema não ter acessibilidade, e a gente pode dizer que é um problema social muito forte, né? Social, de todos nós, né? A gente acaba vendo que isso impacta muitas pessoas, né? E agora a gente vai para uma solução, vamos pensar na solução. Como que a gente pode aí desenvolver, então, esses produtos com mais empatia, né? Com esse mindset construtivo. Então, a proposta é que a gente faça aí juntos, né? Quem tiver interesse aí em trabalhar com isso, em expandir essa questão de criar esse mindset construtivo, é a gente fazer esse programa. Esse programa, como que vai funcionar, né? Então, a gente vai ter algumas aulas. Em cada aula, nós vamos aprender como cada pessoa que tem determinada limitação, elas utilizam o computador. Mas antes disso, a gente vai entender um pouquinho cada deficiência, cada limitação. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse universo, que seja pelo menos nessa questão mais teórica, né? Mas porque onde eu mais aprendi é quando eu estive convivendo com pessoas que tinham limitações. Isso não tem, assim, comparações, mas pelo menos a gente vai conhecer um pouco, né? Entrar em contato com isso. Então, a gente vai entrar naquele primeiro princípio, né? Que permite-se a aproximação. Então, por mais que eu não conheça pessoas com deficiência, por mais que eu não tenha essa necessidade agora, eu vou me permitir conhecer. Porque a partir do momento que depois eu conheço, eu posso aí atuar nessa área, tá certo? Então, a gente vai ter algumas aulas, então, vai ser de 15 em 15 dias, tá? Vai ser quinzenais, às quartas-feiras. E a gente vai ter aí as limitações visuais, então, como conhecer as pessoas, né? Conhecendo as pessoas com limitações visuais, como que elas utilizam a tecnologia. Aí a gente vai falar um pouquinho das limitações físicas. Então, a gente vai conhecer aí, por exemplo, esse exemplo que eu passei para vocês, que é a questão da pessoa não conseguir mexer nenhuma parte, né, nenhum membro nem superior nem inferior, como é que ela utilizaria o computador. Então, a gente vai entrar em contato um pouco com isso. As limitações auditivas, né, que aí a gente tem um exemplo do Carlos, ele está aqui. Eu achei legal, Carlos, que você colocou lá no Instagram dele. Ele colocou: vocês já viram um surdo fazer a interpretação em Libras? Então, muitas pessoas não sabem. Eu vou contar, tá, Carlos? O Carlos, ele é surdo. Ele não ouve. Então, o que acontece? Ele vai fazendo a leitura labial. Então, por isso que é interessante a gente também perceber isso, né? Então, por exemplo, se eu ficar olhando para cá e falar, ele não vai conseguir fazer a interpretação. Eu tenho que olhar sempre para a câmera para que ele consiga fazer a leitura e ele interpretar, tá certo? Então, essas particularidades a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula 3, tá certo? Aí a gente tem algumas limitações cognitivas, né? A gente vai falar da deficiência intelectual. Vamos falar um pouquinho do TEA, que é o transtorno de espectro autista, tá? Algumas neurodiversidades. Então, a gente vai entrar em contato, né? Claro que em uma hora não dá para a gente entrar de uma forma profunda, mas pelo menos a gente vai mergulhar nesse universo aí para entender um pouquinho mais, para criar essa questão da empatia. E por último, aqui, uma aula sobre limitações múltiplas, né? Que tem algumas pessoas, por exemplo, que, vamos supor, um surdo cego, não escuta e não vê, né? Então, não escuta, não vê. Então, como que ele usa o computador? E aí, na hora de fazer os nossos produtos digitais, também a gente vai pensar nessa população, tá certo? E muito importante aqui a gente falar das pessoas idosas, né? As pessoas idosas, elas estão cada vez mais incluídas aí no digital, né? Incluídas não, né? Elas estão querendo mexer no digital, mas muitas vezes, por ela ter, por exemplo, uma baixa visão, uma dificuldade de mobilização, né? De mover as mãos, por exemplo, às vezes ela não vai conseguir, né? Mexer na tecnologia. E aí, se a gente saber as dificuldades, a gente, na hora de fazer a aplicação, a gente também vai entrar em contato com essa população, tá certo?